Bom, boa tarde, obrigado pela presença. Hoje, então, temos o nosso último encontro do Núcleo de Pesquisa em Fenomenologia, edição de 2023, e temos a alegria de receber hoje a Ana Luísa Colli, conhecida de boa parte de vocês. A Ana foi cofundadora aqui do Núcleo de Pesquisa em Fenomenologia, passou um tempo aqui em Londrina, é tradutora do Think. O único livro do Fink traduzido para o português foi obra da Ana, publicada aqui pela Eduel, Presentificação e Imagem. A Ana é doutora em filosofia pela Universidade Praga, Universidade Charles de Praga e da República Tcheca e da Universidade Wuppertal da Alemanha, no regime de cotutela. Escreveu a tese, que eu tive a honra de participar da defesa do doutorado, em alemão, sobre a filosofia do Eigenfink, problema da redução de imagem e da fenomenologia cosmológica, e a influência, a importância do diálogo do Fink com o Hegel, uma conexão não muito explorada e explorada com maestria pela Ana. A Ana também tem um mestrado em filosofia na UFMG, sobre a filosofia do Walter Benjamin, e também um mestrado em filosofia na Universidade Charles de Praga, sobre a filosofia do Eigenfink, e a graduação em filosofia também na UFMG. O título da apresentação da Ana hoje é Por que falta filosofia à fenomenologia? Ou Fink e o esquecimento do mundo. Então, Ana, muito obrigado pela disposição. A gente sabe que você vai ter que sair correndo daí depois para ministrar seu curso. Obrigado pela disposição de mesmo assim conceder esse seu tempo para a gente. Uma alegria tê-la aqui conosco. A palavra é sua. Muitíssimo obrigada, Vivi. A alegria é toda minha. Inclusive, é uma, sei lá, tripla alegria, né, de voltar às atividades do núcleo. Estou super feliz que o núcleo está aí ativo, ainda que eu esteja de longe, eu estou aqui vibrando e, enfim, dando todo o suporte que eu puder, porque, de fato, é uma iniciativa que foi, enfim, que marcou épocas, né? É uma iniciativa que, assim, que muita gente se refere a ela, ou seja, é uma iniciativa bem importante, eu acho, inclusive, acho que aí, né, esse legado que você está deixando aí sobre o Fink. E aí uma pequena correção nessa apresentação, que de fato, né, o Presentificar Sua Imagem foi uma tradução que eu fiz, ou seja, talvez eu tenha sentado aqui na frente do computador e digitado, mas eu tive a alegria, a chance de discutir, né, praticamente capítulo por capítulo no nosso grupo de estudos que a gente tinha, né, na UEL. Ou seja, foi uma discussão, foi uma tradução a muitas mãos, né? Então, ela é minha, porque no final das contas alguém tem que assinar, inclusive para o bem e para o mal, mas ela foi uma coisa coletiva e eu acho que deixou um legado importante, assim, esse movimento todo do núcleo, né, de fenomenologia. Então, é uma alegria enorme estar aqui. É uma alegria enorme poder conversar sobre o Fink, né, uma vez que é um filósofo ainda tão marginalizado, tem poucas pessoas aqui, sei lá, que se interessam ainda por ele, justamente porque é um filósofo que tem pouca entrada, né, tem pouca inserção, né, nos cânones, nos cursos, etc. Salvo pelo Weber, que está fazendo esse trabalho hercúleo aí de plantar a sementinha do Fink na UEL. E, enfim, é sempre bom a gente poder discutir as coisas, né? Isso que a gente está lendo, que está pensando e tal. Essa que eu preparei para discutir, para conversar com vocês hoje, na verdade, e eu faço questão de que seja mais uma coisa de conversa do que, então, assim, fique à vontade para me interromper, para interferir, etc. É uma coisa mais incipiente do que normalmente eu sei lá, vinha preparando, né? Porque muita coisa que a gente conversou nesses últimos tempos foi decorrente do trabalho do doutorado. Isso que eu estou explorando mais agora, que tem me interessado mais, que é o problema do mundo em geral, né? E aí, obviamente, isso tem consequências nessa volta que eu faço quando eu me volto novamente ao fim, que isso tem alguma consequência, que é o fato de que eu estou mais atenta a esse problema. É um tema que eu explorei pouco na tese,
explorei menos, né, do que como o Weber disse, eu explorei mais esse diálogo do Fink com o Hegel, e que é mais delimitado a questão do ser, né, o problema da ontologia. E agora eu tenho tentado pensar mais sobre esse problema do mundo, que ficou um pouco de lado nessa tese, mas que é um problema igualmente relevante para o Fink, e com quem o Fink elege, então, para discutir não o Hegel dessa vez, mas o Kant, né? O Kant que aparece aí, então, como interlocutor privilegiado do Fink. Pois é, eu comecei, com o título dessa fala, eu coloquei essa pergunta, né? Por que falta filosofia e fenomenologia? Obviamente que essa provocação ela é feita pelo próprio Fink, naquele texto de 1940. Deixa eu... Ó, o Guilherme aí. Tudo bem, Guilherme? Guilherme é amigo da UFMG, agora professor lá de Ilhéus. Tá super atenta que eu vou falar de Kant aqui, né? Deixa eu só compartilhar a minha... Peraí. Ixi. Ué? É que eu não estou conseguindo achar meu PDF aqui para compartilhar. Não. Oxe. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui? Deixa eu tentar de novo. Eu não sei, Ana, se talvez você não tivesse que ser vinculada aqui como administradora para você poder fazer. Só deixe-me ver aqui um minutinho. Não, eu acho que eu consigo compartilhar. Eu não estou conseguindo achar o PDF que eu separei. Tá. Se você não conseguir compartilhar, você manda para mim que aí eu compartilho. Mas eu acho que você deve conseguir aí sim, se você achar o PDF. Não, pois é, ele está aqui, tipo, o PDF está aberto, eu só não estou achando a janela do PDF para compartilhar, entendeu? Que coisa engraçada. Não tem aquela pastinha embaixo com uma seta para cima, não? Tem. Então, eu acho que se você Bom, eu vou ter que clicar compartilhar a nessa... minha tela. Vou ter que compartilhar a tela inteira, que eu não queria fazer, porque eu queria ver também o que eu estou falando, mas acho que vai ter que ser assim. Então, peraí. Isso. Vocês me digam se vocês estão vendo então a minha tela. Sim. Ótimo. Então é isso. Eu estava então no título, né? Nessa por que falta filosofia, fenomenologia. E com isso eu estou me referindo a uma tese desse pequeno manuscrito do Fink, né? Que ele escreveu em 1940, que chama então, né, Elementos para uma Crítica à Rússia, que é esse aqui. Na verdade é esse também. Peraí. Sim, tá certo. Tá certo, gente. É esse aqui. Esse aqui, na verdade, é um print, né? Esse elemento... Tá vendo? Eu tô falando para vocês que eu tô em uma espécie de crise, assim, de como que tá funcionando de novo agora essa coisa online, né? Assim, a gente meio que perde o flow. Então, nesse texto, Elementos para uma Crítica à Rússia, que é esse texto que foi referente ao material perdido, né, no qual o Fink teria escrito mais extensamente e mais detidamente sobre uma espécie de tratado da pesquisa fenomenológica, em que ele colocaria, né, as críticas aqueles que ele teria feito, né, ao longo do trabalho de assistência do Russell, né, que foram os últimos 10 anos. Lembrando, para quem, enfim, eventualmente não sabe, né, o Fink foi o último assistente do Russell, que trabalhou com o Russell, né, diariamente nos últimos 10 anos de vida dele, e que nesse período o Russell fez uma série de trabalhos junto com o Russell, e depois que o Russell morre, em 1938, né, o Fink aí, quando acontece essa espécie de a gente brinca um pouco dessa distância né, assim, quando o pai, né, nesse caso, né, o Russell morre, né, o Fink consegue, acho que mais claramente se distanciar desse legado, né, da fenomenologia russeliana, e ele então começa a registrar, né, sistematicamente essa distância teórica, né, assim, esses conflitos conceituais
que o separariam, então, do Husserl. Só que esse texto, enfim, esse tratado, que seria sobre a pesquisa fenomenológica, em que ele, né, juntaria anos e anos de desenvolvimento conceitual, né, que ele pôde desenvolver, por exemplo, nas revisões das meditações cartesianas do Husserl, né, na sexta meditação cartesiana, em vários outros textos, esse tratado, então, se perde, e o Fink, tomado por essa, enfim, eu preciso, né, alguma coisa disso precisa ser conservada, né? Então ele escreve essas teses, que são mais ou menos 50 teses, em que ele tenta, de forma bem sucinta, de forma aporística quase, aporística não, aforismática, talvez, expressar essas teses principais desse confronto dele com a pesquisa fenomenológica do Husserl, claramente, né? Eu selecionei aqui basicamente 3 teses para a gente ver um pouco mais detidamente, porque são as teses em que o Fink alega, ou pelo menos assim, né, no meu esforço interpretativo, que é isso, esses elementos para uma crítica a Husserl, no final das contas, né, ficou como um texto que a gente traduziu, né, o Weber também participou dessa tradução, que a gente publicou, e, inclusive, esse print para que vocês possam ter a referência, né, da revista, que é a Phenomenology of Humanities and Sciences. A gente publicou isso no dossiê Fink, né? Esse pequeno texto, então, ele é organizado nas formas de teses, e eu selecionei dessas 50 e poucas teses, 3 em que eu acho que o Fink expressa de alguma forma mais, não sei se clara, né, mas certamente mais contundente, né, a primeira razão é o que faltaria em termos de filosofia, fenomenologia, ou por quê, né, que falta filosofia à fenomenologia do Husserl, né, e essa é a razão pela qual ele se distancia. E o segundo momento disso é exatamente esse aspecto que faltaria, ou que faria falta para a fenomenologia do Husserl, estaria marcada, embora não se resolveria, mas estaria marcada pela essa perda do mundo, né, por essa perda da importância do mundo. Claro que a gente sabe que não é uma perda absoluta ou estrita, né? Assim, a suspensão da tese da existência do mundo, ela é obviamente uma ferramenta heurística, mas é como se a fenomenologia do Husserl precisasse, em algum momento, de tornar esse mundo, assim, na sua alteridade radical, algo, né, irrelevante para a pesquisa fenomenológica. E aí, é exatamente nesse momento que, para o Fink, a fenomenologia do Husserl abre mão, né, daquilo que seria propriamente filosófico. Então, basicamente isso. A tese 11, essa fonte, ela parece que é 2, né? Você parece um 2 romano, mas é o número 11 a tese. Nessa tese 11, então, o Fink diz o seguinte, né? Não seria o método da eporré, né, da abstenção da crença no ser, correto e importante apenas na medida em que nós mesmos somos o ente sumamente existente? Né? E, no entanto, se essa pressuposição não se aplica, essa pressuposição de que nós somos o ente sumamente existente, e nosso ser enquanto tal, o ser que se dirige ao ente sumamente existente, né? Então, afinal, a eporré seria ela própria o impedimento de qualquer proximidade ao ente autêntico, né? Seria o arruinamento dentro de nós mesmos. Essa é uma tese fundamental porque ela condensa, né, alguns elementos que eu gostaria de trazer aqui. Em primeiro lugar, é isso. A eporré, eu vou tentar separar um pouco as orações dessa tese, né? A eporré é importante apenas à medida em que somos o ente sumamente existente. Ou seja, né, se o objeto da nossa análise ela é tão somente essa atividade intencional da consciência, e aí, obviamente, que esse objeto da crítica é o Husserl, né? Não poderia ser de outra forma, né? Com seus atos e seus objetos. E se nesse sentido somos, então, o ente que sumamente existe, né? No sentido daquele que não precisa, ou aquele que tem a prerrogativa de existir, enquanto a existência de todo o resto é colocada em questão, ou é suspensa, né? Nessa eporré, nessa suspensão do juízo sobre a existência de todas as coisas, então a eporré faz sentido, né? Então, assim, essa é a pressuposição. Obviamente que aqui o Fink está partindo de uma
como é que fala assim, de uma posição que ele mesmo adota nesses anos, né, que é uma posição que vai aparecer mais nos textos um pouco posteriores, aí de 46 para frente, mas que é uma posição de marcar uma espécie de limitação da metafísica em geral, mas que também se aplica ao Husserl, que é essa ideia de que, né, nós, seres humanos, né, os senhores da consciência, somos, então, ocupamos, então, esse lugar ontologicamente privilegiado do único ente que sumamente existe, em relação ao qual as outras coisas têm uma existência relativa, tão relativa a ponto de poder ser colocada em suspensão, né? Um pouco essa questão. Então é isso, na verdade, o que ele tá querendo chamar a atenção é essa, né? Assim, essa eporré, ela é importante apenas no momento em que a gente tem essa pressuposição, ou seja, apenas no momento que a gente pressupõe essa exclusividade ontológica, esse privilégio ontológico, né, do ser humano ou da consciência, né, no caso. Então tá, se a gente assume essa preposição, então essa eporré de fato ela é importante. Mas, e é isso que essa adversativa aí do segundo momento da tese coloca, né? Se essa pressuposição ela não se aplica por algum motivo, e o nosso ser né, enquanto tal ser que se dirige ao ente sumamente existente, e aí talvez ele esteja falando de Deus ou de algum, sei lá, né? Mas se a gente não adere a essa pressuposição de que o ser, então, é o sumamente, né, que nós somos esse ser sumamente existente, e aí, então, essa eporré não é importante porque não, desculpa, calma aí. Então, isso não se aplica, ou seja, essa eporré, ela não tem essa importância metodológica que ela reivindica, porque ao invés de perguntarmos apenas por nós mesmos, então, pela atividade da nossa consciência, voltamos o nosso perguntar ao ser dos entes que existem no mundo. Né? E essa, então, seria, para o fim, uma pergunta de fato filosófica. Né? Não apenas não uma pergunta que é só voltada pelo nosso modo de acesso ao mundo, né? Pelo modo que é feito basicamente pela atuação da minha consciência na forma de atos, né? A forma da constituição noemática do mundo. Mas é uma pergunta, então, que se dirige ao mundo que de fato existe. Né? E nesse sentido, então, se a gente não assume essa pressuposição, a eporré é ela mesma, e aí vem essa parte que eu coloquei em negrito não, desculpe, em itálico. Então, a eporré, ela representa um impedimento de qualquer proximidade ao ente autêntico. Né? E nesse sentido, ela é o arruinamento dentro de nós mesmos. E aí, uma outra tese que eu acho que é importante. Só um minuto. Tá vendo? Eu estou aqui de novo nessa crise aqui. Não é isso. Né? A outra tese que eu acho que é importante é a tese 31, e que o Fichte também vai colocar, né? Vai colocar uma ênfase sobre esse problema. Ele vai dizer: o Husserl absolutiza a aparição, né? Fixa como absoluta, elimina o ente em si, né? Cancela a transcendência do além do humano, né? Do Theon. Daí a gente vê que de fato ele estava falando de Deus aí, talvez, né? E estabelece uma subjetividade finita como absoluta. E aí uma tese 13 que eu coloquei fora da ordem, porque eu acho que, né, na hora que o Fichte transcreve essas teses, não necessariamente ele tem em vista uma espécie de argumentação encadeada, mas enfim, ele vai dizer, então, a abertura à coisa, né, a objetividade da fenomenologia é, quando muito, a libertação catártica do aprisionamento, né, a superação do interesse humano pelas coisas. O perigo específico dessa orientação é o perder-se na coisa dada, ou seja, a paralisação da projeção catártica, né, a solidificação da coisidade num dogmatismo. Somente o pôr, né, ou a posição da coisidade das coisas, a projeção do modelo ontológico, possibilita uma orientação puramente coisal, que seja também ela mesma igualmente filosófica. Traduzindo em miúdos, porque esse texto ele é um pouco cifrado, exatamente por causa desse contexto que eu trouxe aqui, que é um texto em que ele está tentando recuperar a tese de um trabalho que ele escreveu mais extenso e tal. O que ele está dizendo aqui falta o mundo, né? Ou seja, e a eporré seria esse momento metodológico da fenomenologia do Husserl, em que ele, né, claramente coloca o mundo para fora, ou seja, tudo aquilo que é transcendente, tudo aquilo que transcende
o que eu posso conhecer, ou o modo como eu posso experienciar as coisas dentro do meu próprio fluxo de consciência, por exemplo, eu vou suspender em termos de validade, ou em termos de existência. E aí, o que o Fink vai dizer na verdade, sim, né, isso é um procedimento que não, obviamente, que não está falando de um aniquilamento real do mundo, mas que ele aniquila essa coisidade, né, da coisa, no sentido, ou naquilo que ela poderia ser de realmente filosófica, né, naquilo que ainda resguarda o mundo de questão para nosso próprio modo de perguntar, para o nosso próprio modo de fazer filosofia, e daquilo que o mundo mesmo pode dizer sobre nós, né? Não apenas nós, né, entes supremos, né, nesse privilégio ontológico que nos é dado, dizendo, então, sobre o mundo. E aí, uma questão que eu venho trazendo há mais tempo, que é uma discussão que eu fiz também na minha tese, enfim, que é uma discussão que eu sempre passo por ela, quando fazendo essa relação com Hegel também, né, sobre esse problema do ser, né, esse problema da ontologia, que é essa, digamos assim, essa apropriação que o Fink faz um pouco dessa colocação do Heidegger, né, que ele vai dizer, a metafísica tradicional, isso o Heidegger falando, né, é o esquecimento do ser, né, ou seja, a gente parou de colocar essa pergunta pelo sentido do ser, a gente toma o ser como uma obviedade, confunde ele com entes, né, o Fink vai dizer, tem isso, de fato, mas mais grave do que isso é a gente sucumbir a uma espécie de metafísica tradicional que é essencialmente um esquecimento do mundo. Então, assim, tem uma sobreposição, tem uma espécie de diálogo com essa tese do Heidegger, inclusive por causa disso, né? Se o Heidegger vai dizer, a gente não, né, quando a gente não se coloca a pergunta, né, pelo sentido do ser, a gente, então, deixa de ver, a gente se torna cego para isso que ele vai chamar de diferença ontológica, que seria a diferença entre o ser e o ente. Né? O Fink vai dizer, sim, e a nossa metafísica, ela é essencialmente cega e incapaz de perceber essa diferença cosmológica. Né? Essa diferença cosmológica, então, de novo, nessa espécie de espelhamento aí da posição heideggeriana, seria essa diferença que a gente falha em perceber, obviamente, mas que é essa diferença que existe entre o mundo, né, como uma entidade cósmica, como uma unidade abstrata, disso que a gente não consegue conceber, né, que é isso que a gente pode pensar, né, para já adiantar o que ele vai recuperar no Kant, isso que a gente consegue pensar, mas a gente não consegue entender, porque a gente não tem nenhum tipo de representação do que é esse mundo, como essa unidade abstrata. Mas também existe uma espécie de todo, ou de totalidade, ou de enquadre, que é intramundano, que é esse mundo no qual a gente existe. Ou seja, o mundo nessa concretude particular, que é aquele mundo no qual somos, sempre necessariamente. Né? É isso. Brincando com essa ideia do... Espera que eu perdi aqui. O Heidegger vai dizer, né, todo ser é ser de um ente, ou seja, não existe ser pairando por aí, né, mas o ser ele só é na medida que algo né, no caso o ente. Isso também, o Fink também está dialogando com essa estrutura que ele vai dizer, claro, né, o mundo como unidade cósmica, ele simplesmente ele mundeia, né, ele mundaniza, ele mundeia, talvez, se fosse o caso. Mas ele mundeia sendo o mundo, sendo esse mundo no qual a gente existe. Eu vou chegar nisso lá no final da minha fala, mas já vou adiantar. O que o Fink vai dizer é esse mundo, como entidade cósmica, ele se manifesta, embora essa manifestação não seja uma manifestação que traga consigo uma aparência, né, algo que apareça, assim como os entes aparecem, mas esse mundo né, essa entidade cósmica, ela se manifesta, né, constituindo esse intramundano, esse campo intramundano no qual a gente existe, e que é basicamente o que o Fink vai chamar de aquilo que abre espaço, ou dá espaço e deixa tempo. Não sei bem como é que eu traduzi isso, eu já traduzi isso de forma melhor, mas eu estou meio assim, Raumgebende, ou seja, aquilo que dá, né, que concede o espaço, aquilo que Zeitlassen, né, aquilo que deixa, né, que deixa o tempo, ou seja, aquilo que concede espaço e tempo
para que a gente exista, né? Aquilo que concede as condições de possibilidade da própria existência. E aí, então é um pouco isso, essa é um pouco a estrutura do argumento que o Fink vai dizer. Na verdade, esse problema do mundo, ele é até quase que mais fundamental do que o problema da ontologia para o Fink, porque, na verdade, que eu estou fazendo referência a esses outros trabalhos que eu já fiz, que eu já trouxe aqui para a gente conversar sobre o Hegel, né, quando ele vai focar nessa discussão sobre a ontologia, né, sobre as limitações das formulações ontológicas da tradição metafísica. Mas o que ele vai dizer digamos assim, o primeiro momento é esse, porque ele precisa dizer, né, a nossa ontologia, ela é problemática, de fato a gente né, peca e falha em reconhecer o campo de pluralidade semântica do ser, como Heidegger também já tinha diagnosticado, mas o grande problema dessa ontologia é que ela é essencialmente, a própria ontologia ela é esquecida de mundo, ou seja, é uma ontologia que tem como pressuposto essa diferenciação de ser e mundo, né, como se fossem duas coisas separáveis, como se fossem duas coisas muito... como é que chama assim? Elas que podem acontecer juntas, mas que não pertencem a uma coisa. Como se fosse isso. A cosmologia não seria um problema da ontologia. E o Fink vai dizer está errado. Né? Porque o ser, né, ele é sempre ser de um ente, né? Ele vai replicar a fórmula do Heidegger, mas ele vai acrescentar o ser é ser de um ente no agora do mundo. Né? Porque esse ente também, né, ele não está aí também, né, sei lá, no enfim, né, no apeiron. Ele não está aí, né, vagando no mundo. Mas então eu trouxe para... O que eu já li, né? É isso. A metafísica tradicional é a história do esquecimento do mundo. Eu coloquei aqui só algumas referências dos textos em que o Fink enfim, explicita de forma mais clara essa tese. E aí eu coloquei aqui, ó, a Metafísica Nietzscheana do Jogo, que é um texto que a gente traduziu também, o Weber e eu, que foi publicado também na Phenomenology, Humanities and Sciences. É um texto de 46, ou seja, é o texto em que o Fink basicamente volta à atividade acadêmica depois da guerra. Nesse texto ele já está propondo essa crítica metafísica, que essa crítica metafísica tradicional ela vai ser uma crítica tanto à ontologia quanto... quer dizer, ela vai ser uma crítica à ontologia no sentido de identificar a falta dessa articulação cosmológica na ontologia. E nessa metafísica nietzschiana do jogo, é quando ele vai começar a desenvolver essa ideia de que o jogo é símbolo do mundo. Né? O jogo é símbolo do mundo, e isso está inserido, obviamente, nessa reflexão da cosmologia, do mundo como cosmos. Né? Se a dinâmica do mundo vai ser a do jogo. Mas para dizer isso, ele precisa primeiro fazer uma metafísica ou uma ontologia do devir. Ou seja, a ontologia do devir, que é essa reflexão ontológica, que é onde incide em primeiro lugar a crítica, né, à metafísica tradicional. Essa metafísica ela precisa ser entendida como metafísica do devir. Né? E aí ele vai inserir o jogo já nessa metafísica do devir, né? Aí ele vai recuperar o Hegel, não à toa, né? Em 46 quando ele dá pela primeira vez esse curso sobre o Hegel, sobre a interpretação fenomenológica da fenomenologia do espírito, justamente para tentar colocar aí essa ideia do jogo, da força, né, que o conceito que ele recupera do Hegel aí é a força, na fenomenologia do espírito, a força do entendimento, como aquilo que movimenta a dinâmica interna dos entes, de todos os entes. Então, assim que ele vai tentar organizar o problema da ontologia. Só que esse problema da ontologia ele tem que incidir em algum momento na própria dinâmica do cosmos, né? Ou seja, ele precisa fazer essa passagem de uma espécie de microcosmos da dinâmica da ontologia nos entes para uma dinâmica macrocósmica, ou seja, para a dinâmica também do mundo. E então, um pouco mais ou menos nesse contexto também, que em 49, ou seja, são textos mais ou menos da mesma época, aparece esse texto do Fink, que também são é um compilado de lições, de aulas, né? Que é, então, o Welt und Endlichkeit, que é mundo e finitude. A gente vai ver como é que ele vai conectar essas duas coisas, né? Mas mundo e finitude são temas conectados. E em 1950 aparece Sein und Mensch, que é, né, ser e humano,
em que ele vai voltar a esse problema da ontologia e tal. Em 51 aparece, então, esse texto que enfim, embora não tenha mundo no título, né, o que o título quer dizer né, fazendo uma tradução livre, que agora é uma espécie de história pregressa, né, ontológica do espaço, tempo e movimento. Isso é uma grande tese fundamental que o Fink defende, que é a nossa metafísica, justamente porque ela é esquecimento do mundo, prova disso é a nossa incapacidade de compreender de fato o que é tempo, espaço e movimento. Né? E por isso que o Kant vai ser fundamental. Para ele, Kant viu o problema de espaço e tempo mais do que os outros teóricos da modernidade, e inseriu o nosso problema, o problema da existência, o problema da experiência, finalmente, né, nesse enquadramento de espaço e tempo, ainda que espaço e tempo tenham sido enquadrados por Kant aí como estruturas a priori, né, conceitos a priori da subjetividade. Mas a questão pelo menos ele manteve esse enquadro, né, ou seja, isso que ele vai chamar de Ding, né, é uma não coisa. Espaço e tempo são uma espécie de não coisa, mas que, enquanto não coisa, possibilitam que todas as outras coisas sejam. E aí, finalmente, então, em 55, só para fechar um pouco essa cronologia aí do problema da metafísica, essa crítica à metafísica tradicional, vem esse livro, então, do Fink, em que ele formula mais claramente os três grandes problemas da metafísica, né, que é ser, né, Sein, Wahrheit, verdade e mundo. Né? Ele vai apresentar esses três problemas, então, numa espécie de como se fossem três aspectos do mesmo problema. E a minha intenção hoje é apresentar um pouco esse caminho que ele faz passando por Kant, né, para tratar do mundo. Já dei vários spoilers aqui, né, do tempo e do espaço. Mas nessa recuperação, né, da dignidade, digamos assim, de um mundo, inclusive como campo de possibilidade da existência, né? Não aquilo que a gente constrói, né, na nossa posição de privilégio ontológico absoluto, mas aquilo que possibilita que a gente seja, né? Ou seja, uma espécie de inversão, essa inversão que também que é uma inversão que segundo o Fink, né, o Heidegger tentou fazer, mas não foi tão bem sucedido assim, porque ele ainda continua preso numa ideia de mundo que é um pouco um pouco devedor, assim, de uma ideia de mundo como sentido, né? Assim, como rede de sentido, rede de significados. Então, não é um mundo na sua exterioridade radical, né? Nesse sentido, na sua alteridade radical, em relação à consciência, por exemplo. Então, basicamente é isso, assim, reconstruindo minimamente o problema da metafísica. Nesse livro, então, pois é, eu deixei sublinhado aqui o Welt und Endlichkeit, que é esse texto que eu vou pegar para analisar alguns trechos, algumas passagens assim bem rapidamente. Nesse texto, né, a gente tem o texto sobre Hegel, obviamente, o protagonista é Hegel, no texto Sein und Mensch também é Hegel, mas Welt und Endlichkeit, esse texto, então, que eu vou tratar hoje, que é Mundo e Finitude, o protagonista desse texto é Kant, que era aquele que estava faltando um pouco nessa consideração do mundo, né? Nessa recuperação dessa dignidade do mundo. Então tá. E aí o Fink vai fazer, nesses textos, quase que em todas essas obras, em que ele está problematizando a metafísica tradicional, dizendo, repetindo essa fórmula, né, de que a metafísica tradicional é esquecimento do mundo, né, essencialmente, depende disso, que ela tenha se estruturado tal como ela se estruturou, né, e principalmente que ela tenha dado tanto privilégio à ontologia, é um traço essencial desse tipo de metafísica que a gente faz. Na verdade, um desses textos ele vai remontar isso a Parmênides, né, quando ele tem essa frase famosa em que ele diz, quando Parmênides diz que o ser é e não pode não ser, né, ele traça uma espécie de ruptura em que o ser tem que ser, digamos assim, purificado de tudo aquilo que não é, né? E isso, inclusive, inclui aí, né, o devir, inclui aí todo tipo de movimento, e inclui aí também todo tipo todo tipo de ausência que, na verdade, compõe isso, que é a própria existência, né? Que é isso, o vazio, o intervalo. Eu vou até
até trazer um pouco do Merleau-Ponty, porque o Merleau-Ponty formula isso de modo muito claro, né? Ele vai dizer em algum momento que a percepção, ou o campo perceptivo, ele é formado de coisas e de vazio, né? Ou seja, ele é formado de coisas que, de fato, preenche aquele mundo, mas aquilo que é preenchido, ou seja, aquele espaço, né? Aquele recorte, aquele campo que se abre para a percepção, aquilo também é constitutivo da percepção. E ignorar isso é não compreender a percepção. Né? Então, o que o Fink vai dizer é essa metafísica, então, que enfatiza apenas aquilo que é o ser, né? E fixa aquilo de tal forma que nada daquilo pode vir a ser outra coisa, ou seja, pode mudar-se, né? Porque é isso, né? Se aquilo se torna não ser por algum motivo, isso deixa de ser. Ou seja, se traz uma espécie de ontologia essencial que precisa ser defendida de tudo que é da ordem do movimento, de tudo que é da ordem do real, praticamente. Né? Então, assim, você precisa, de fato, alçar isso a uma espécie de outra... como é que chama assim? De outra realidade que não seja mundana. Né? Não à toa a gente tem essas formulações do transcendental, né, sei lá, do reino das ideias que seja, mas a gente precisa tirar isso, a gente precisa afastar isso, a gente precisa proteger esse ser do mundo, né, que é o lugar do devir, que é o lugar onde as coisas nascem e morrem, né, onde as coisas estão em movimento constante. Então, o Fink vai dizer que, né, começa aí esse problema, mas que, de alguma forma, o problema, né, o mundo, na metafísica antiga, ou na metafísica, né, dos antigos, e aí eu vou ler esse trecho, que eu acho bastante claro, ele vai dizer, dizendo de modo mais radical, ele está lá, né, explicando todo esse movimento, ele vai dizer, né, para os antigos, o problema está mais em compreender como a razão que permeia o mundo alcança o humano, através das coisas mesmas, do que em perguntar-se como a razão humana pode se considerar legitimada a afirmar que aquilo que ela conhece, né, corresponde de fato ao ente que é, ou seja, para a metafísica antiga ainda não existia esse problema, esse desafio da verdade como correspondência, né? Que isso, a tese do Fink é que esse esquecimento do mundo que começa com essa interdição, né, do não ser parmenídico, né, na modernidade ele fica ainda mais agudo, mais radical, porque ele vira, né, assim, ele vira, não um problema, é isso, né? Não é que como se que existisse uma razão que permeia o mundo, e que a gente tem que explicar, então, como que essa razão que permeia o mundo nos alcança, né? Como é que a gente se entende, né, dizendo de outro modo. Mas, na metafísica moderna, então, eu volto a ler, né, na metafísica moderna acontece o contrário. A razão, ela mesma, ela se retira do mundo, né, ela passa, então, a ser entendida primariamente como algo apenas humano, apenas subjetivo. Né? É como se não existisse mais nenhum tipo de ordem ou racionalidade fora daquilo que nós mesmos, né, na nossa subjetividade, na nossa razão humana, projetamos nesse mundo. Né? Então, os conceitos subjetivos de razão, nesse ponto, né, coincidem com o próprio ser do ente, esse ente que somos nós. Né? Nesse sentido, haveria uma correspondência entre a razão humana e o ser em si, na metafísica moderna. Claro que essas teses gerais, elas são sempre redutivas, né? Mas não é, como é que chama assim, não é o interesse do Fink aqui fazer também uma espécie de sei lá, antologia da metafísica moderna, assim, muito, muito detalhada, né? A questão é um pouco essa. Ou seja, quando o Kant, então, formula ou faz a sua né, propõe a sua filosofia crítica, ele está diante desse impasse, né, na epistemologia moderna, que é o mundo, então, ele é aquilo que eu represento, né, então, assim, eu tenho um acesso ao mundo, eu represento ele e articulo, né, então, esse mundo me é dado em termos de sensações, em termos de impressões, só que ele é esse caos desorganizado, então, que a minha razão organiza, ou, por outro lado, né, a tese racionalista, então, é que o mundo então, ele é totalmente constituído, né, pela própria razão humana. Mas, de qualquer forma, é isso. É como se isso que a gente experimenta, independentemente da origem disso que a gente experimenta,
né, a gente não tem a menor dúvida de que é o ser em si das coisas do mundo, ou seja, de que a gente experimenta o mundo, de que a gente acessa o mundo. Mas para o Kant isso vai se tornar um problema, né? Então, para ele, o questionamento do Kant, então, recai explicitamente sobre essa questão que vai se colocar, então, entre o ser e a verdade. Para ele, o Kant, então, não parte desse pressuposto de uma correspondência já, né, imediata entre a razão humana e o ser em si das coisas, né? E é exatamente por isso que ele precisa postular uma filosofia crítica, né, no sentido da crítica, que tem que, então, fazer essa separação, né, o que é aquilo que eu posso conhecer daquilo que eu não posso, daquilo que eu posso só pensar. Essa filosofia que, né, justamente porque essa separação incide exatamente sobre isso, aquilo que eu posso conhecer, né, isso que o Kant então vai chamar de fenômeno, e aquilo que eu não posso conhecer, que excede. Eu não posso conhecer no sentido de que excede o meu modo particular, né, o modo humano particular de acesso ao mundo, e aí isso ele vai chamar de coisa em si, ou númeno, né, o fenômeno, naquilo que nos aparece para quem? Né, para o meu tipo de consciência, para o meu tipo de faculdade cognitiva, e aquilo que não aparece, então aquilo então não me é dado ao conhecimento. E aí que está, nesse ponto, o Fink vai dizer um mundo, ou seja, esse mundo para além daquilo que eu sou, para além daquilo que eu projeto no mundo, ele vai aparecer como um enigma para a razão. É um enigma de fato, né? Um enigma que limita a razão. Ele vai dizer até aqui você vai, a partir daqui você não vai mais. E aí, a leitura que o Fink faz é a Revolução Copernicana, então, que caracterizaria essa filosofia crítica do Kant, ou seja, né, onde que está a delimitação daquilo que aparece para mim, o fenômeno, daquilo que excede o que eu posso encontrar, que é né, o númeno, ou a coisa em si. Ela cria também um novo tipo de sujeito. Esse sujeito que é concebido a partir da projeção das formas subjetivas sobre todo objeto. Então, esse sujeito é fundado, portanto, sobre essa projeção ontológica, na qual todo ente, né, por receber do sujeito sua forma, aparece, então, sobre a forma de fenômeno. Deixa eu ver, então, qual que é a novidade? Né? Tem umas coisas aqui, mas acho que vou passar mais rápido por isso. A novidade da abordagem do Kant, isso que me interessa trazer aqui hoje, é no fato de que o seguinte, é como se fosse isso, está todo mundo fazendo isso, a metafísica moderna, ela estava, digamos assim, já presa um pouco nesse tipo de projeção, né, das próprias formas, mas o Kant é aquele que se dá conta disso, que nomeia isso, que teoriza sobre isso. E na hora que ele teoriza sobre isso, ele vai dizer, todo ente, necessariamente, ainda que ele assuma as formas da minha faculdade de conhecimento, ele é algo de intramundano. Né? O que significa? Significa que só pode ser apreendido a partir de uma estrutura espaço-temporal sem a qual o ente não é. Né? Todo ente depende, essencialmente, dessa localização. Então, nomear esse espaço e tempo como esse horizonte essencial para o Fink, esse ato de levar a sério o problema do mundo. Né? Obviamente que a gente poderia colocar o Fink... como é que chama? O Fink vai dizer, claro, né? A gente tem um problema aí muito sério, que onde que o Kant localizou o espaço e tempo, né? No próprio sujeito. Né? São categorias a priori do próprio sujeito. Mas aí, o que o Fink vai dizer eu acho que essa que é a citação que eu trouxe, né? Porque espaço e tempo não podem ser totalidades referentes aos entes em si, porque justamente a gente não tem acesso a esses entes em si, ou seja, o Kant né, existe essa interdição. Então, ele não poderia considerar espaço-tempo como propriedades ou como totalidades referentes a esses entes. Kant os interpretou como formas do sujeito. E, mais uma vez, é porque uma apreensão a priori dos entes no modo de ser, do em si, seria um verdadeiro prodígio não conceitual. Né? Então, do mesmo modo, o entendimento então, repousaria sobre uma base incompreensível, é que Kant precisa interpretar o conhecimento a priori como conhecimento, né, de si do sujeito. Isto é, ele conhece apenas e somente as formas que ele traz consigo mesmo. Mas nessas formas, ele traz também espaço e tempo. E isso, para o Fink, é essencial. E aí...
enfim, eu escrevi aqui umas bobagens, dizendo, tipo assim, o kantiano poderia objetar, né, citando a introdução da crítica da razão pura, de que todo conhecimento começa com a experiência, porque conceitos sem intuições são vazios, etc e tal. O que seria muito fácil de responder, obviamente, lembrando que, né, a interdição da coisa em si não poupou nem mesmo as considerações de Kant sobre a beleza, né, e o objeto belo, ajuizado como tal por um juiz analítico, não sintético, né, isso é relevante, e que a beleza não é um atributo de algum objeto em si, mas ele diz muito antes da forma, né, da conformidade a fins, sem a representação de um fim possível. Ou seja, né, o Kant, ele de fato não está falando do objeto. E isso é uma ou seja, isso seria para o Fink, de fato, um sintoma, né, de que o Kant está preso nessa própria rede, né, dessa impossibilidade de acessar o mundo. Por outro lado, ele vê o mundo como enigma, e não só vê o mundo como enigma, como, né, espaço e tempo entram nessa constituição. Então é isso, apesar, né, do Kant ter interiorizado o mundo ao transformar espaço e tempo em intuições a priori do sujeito, ele ainda assim reconheceu que a experiência das coisas precisa acontecer dentro de um enquadramento espaço-temporal. Toda experiência de um ente depende de um espaço e de um tempo no qual esse ente possa vir ao nosso encontro. Né? Com outras palavras, Kant teria percebido, segundo Fink, que a percepção e a experiência de uma coisa, né, de uma Ding, de uma coisa, depende essencialmente, impreterivelmente, de não coisas. Né, de Undinge, essa formulação está lá nessa página 97 mesmo. Né, e essas não coisas são espaço e tempo. A gente só pode fazer experiências de coisas, né, no recorte espaço-temporal que chamamos de mundo. E isso significa que sem o mundo não haveria nada de que fazer experiência, ainda que essas experiências, né, fossem somente a projeção das nossas formas a priori. Né? Aí a questão é, até mesmo para projetar algo, a gente precisaria de um anteparo, né, no qual esse algo se deixa projetar. Enfim, o Kant, então, teria percebido nesse ponto, de forma mais sagaz do que o próprio Russell, de que uma experiência, uma percepção do mundo, e aí nesse ponto eu lembro que eu faço essa ressalva, né, de que a percepção, para o Russell, ela era o paradigma, né, a consciência intencional tem esse paradigma da percepção, quando Russell diz, desculpa, toda consciência é consciência de alguma coisa, o paradigma que ele está tomando aí é o da percepção, ou seja, quando eu percebo alguma coisa, eu tenho alguma coisa no meu fluxo de consciência. Né? O que o Fink vai dizer é o Kant percebeu, é melhor do que Russell, talvez, né? de que não existe nenhum tipo de percepção tão idealizada, né? A ponto de a gente achar que apenas um objeto, né, tomado como noema, né, como esse resultado de uma constituição noemática, né, dessa ação da consciência, ele pode doar-se de maneira totalmente isolada do seu contexto de doação. Né? Esse é que é o ponto. Né? O objeto nunca paira num vácuo de relação. Nem a percepção desse objeto pode pairar num vácuo de relação. É impossível perceber um objeto, né, isolado de tudo que está em volta. E é nesse lugar, nesse ponto que eu volto ao Merleau-Ponty. Eu acho que a volta ao Merleau-Ponty aqui ela é interessante, porque, como vocês sabem, o Merleau-Ponty também estudou com o Fink, né, com o Russell, mas o Russell já estava aposentado e tal. Então, quando ele ia visitar o Russell, ele falava, conversa com o Fink. Ele conversava com o Fink e, né, depois que o Russell morre, quando existe esse movimento de levar o espólio do Russell, então, para Louvain, né, para a constituição do primeiro arquivo Russell, como uma forma, inclusive, de preservar os materiais do Russell, que poderiam ser destruídos aí com essa perseguição dos judeus na Segunda Guerra. O Merleau-Ponty então frequenta, ele vai umas 3 vezes lá em Louvain e conversa diretamente com o Fink. Né? Tem uma história assim, interessante sobre fenomenologia da percepção, em específico, mas né, no qual o Merleau-Ponty cita o Fink, enfim, né? Não sou eu que estou inventando essa relação, a relação existe. E que eu acho que de forma muito clara, o Merleau-Ponty expõe esse problema que o Fink está tentando nomear aqui, né? Então, tem essa frase que eu acho que é fundamental, né, na página 38, de Fenomenologia da Percepção, em que o Merleau-Ponty vai resumir isso que ele vem falando, né, esse fato de que, né, toda percepção depende, né, de um campo perceptivo primordialmente, e esse campo perceptivo ele é uma espécie de enquadramento, ele é um todo,
né, no qual as partes, que seriam então essas coisas percebidas nesse campo perceptivo, elas adquirem sentido apenas dentro desse enquadramento de um todo, de uma totalidade. E para isso ele vai recorrer a vários exemplos da Gestalt teoria, da teoria da Gestalt, né, esses experimentos psicológicos, não sei se vocês já viram, eu devia ter trazido, né, devia ter colocado aqui, mas tem uns experimentos que são isso, assim, por exemplo, de cor, né, você tem várias coisas no espaço, mas justamente porque elas têm cores diferentes, a gente tende, então, a criar um monte de bolinhas, digamos assim, coloridas. Né? Nosso cérebro tende a associar as cores. Entre as bolinhas todas, a gente tende a associar cores. Né? E talvez a gente forme imagens, por exemplo. O que isso mostra para o Merleau-Ponty? Ele mostra que a gente nunca percebe nada isoladamente. A gente percebe sempre tudo em um contexto, inclusive no qual as partes dessa percepção elas ganham sentido nesse contexto, nesse todo. Né, nesse enquadramento que é o campo perceptivo, né, basicamente. E é isso que vai dizer, esse campo perceptivo ele é feito de coisas e ele é feito de vazios entre as coisas. Né? Essa ideia de que intervalos entre as coisas, essa disposição espacial, mas que é uma disposição também temporal, porque existem coisas que sucedem, né, por exemplo, melodias, isso é relevante para o sentido que as coisas adquirem à medida que a gente percebe, né, essas coisas. E aí, o que o Fink vai dizer, quer dizer, né, assim, eu já estou um pouco extrapolando aqui essa coisa mais interpretativa, mas é um pouco isso. O que o Merleau-Ponty consegue colocar de forma muito clara existe sempre, de fato, uma espécie de enquadramento, né, uma espécie de como é que chama isso? De disposição passiva. Né? Esse termo é, inclusive, do Merleau-Ponty, existe uma disposição passiva de um enquadramento no qual as coisas também do mundo se encaixam e que, né, isso dá sentido para as coisas, essa espécie de totalidade, de campo perceptivo que é nosso, né, por isso que ele é também passivo, no sentido de que ele seria uma espécie de tempo zero, né, assim, na temporalidade da percepção, ou seja, o tempo zero é algo que a gente também traz com a gente, né, no qual o mundo preenche, mas que é uma coisa também de um enquadramento que é anterior à percepção individualizada, né? E aquilo que torna essa percepção, em primeiro lugar, possível. Isso também é uma forma de atribuir sentido. Né? O que tudo isso quer dizer? Né? Existe um encontro com o mundo, existe uma abertura para o mundo, que o Merleau-Ponty vai chamar de campo perceptivo, o Fink vai chamar de situação da redução, né? O mundo ele mesmo, em que, né, nós nos encontramos com o mundo, e esse encontro ele mesmo ele produz sentido, um sentido que não depende dessa forma de atribuição de sentido, né, noético, ou seja, dessa ação intencional da consciência. Então, assim, se o Husserl precisava buscar esse sentido da percepção, né, dos objetos noemáticos exclusivamente na consciência, como sempre uma ação da consciência, porque justamente o mundo é totalmente esvaziado de toda dignidade, digamos assim. Então, assim, esse sentido só pode vir da consciência. E esse é o problema, assim, é isso que o Fink está querendo bater, né, e que o Merleau-Ponty também está batendo. Não é só a nossa consciência que atribui sentido. Tem um sentido que se faz nesse encontro. É nesse encontro, nosso encontro com o mundo. Mas esse encontro só é possível, isso só tem dignidade, se o mundo ele mesmo recebe algum tipo de dignidade nesse ponto. Merleau-Ponty, então, como Fink antes dele, né, ambos perceberam que essa constituição do sentido da experiência do mundo não provém apenas da consciência, né, como se pudesse separar o mundo anteparo e a projeção intencional dos objetos noemáticos. Né, o sentido da experiência, então, que fazemos do mundo não é uma coisa que só depende da nossa consciência, da nossa autoria, né, nesse sentido. Espera que eu perdi aqui. Mas é também, exatamente, esse sentido ele é estruturado e configurado pelo mundo, né? Pelo mundo no qual essa experiência acontece, ou seja, pelo esse mundo enquanto disposição ou enquanto organização espaço-temporal no qual a gente está inserido, né? E que nos antecede também, por outro lado. Então, essa disposição espaço-temporal no qual somos interessa tanto quanto o fato de que somos nesse espaço-temporal. Essa que é a questão. Afinal, né, diria Heidegger,
atravessado aqui nessa discussão, mas legitimamente implicado na conversa, é somos aí, ou somos por aí, né? Porque é impossível apenas ser, a gente tem que ser em algum lugar. E aí a questão que se trata aqui é que lugar é esse que estamos, o que é isso, esse onde, né? Esse quando e esse onde que estamos, o que isso traz em termos da constituição da nossa experiência e de problemas para a nossa filosofia, né? Então, eu vou tentar caminhar para o fim aqui da minha provocação. Pois é, por que o Fink, então, volta ao Kant? Né? Para ele, mal ou bem, o Kant não dispensou a constatação de que tudo aquilo que vem do nosso encontro vem na forma de fenômeno. Isso, ou seja, né, ele faz isso sempre inserido numa estrutura espaço-temporal. Se o Kant, né, acometido de um modernismo incurável, se viu constrangido a projetar, então, essa estrutura espaço-temporal do mundo dentro do próprio sujeito, né, e transformá-lo numa estrutura subjetiva transcendental, isso não retira o mérito de que, diferente desses protagonistas do embate moderno entre empirismo e racionalismo, Kant advogou pela imprescindibilidade, né, dessa disposição espaço-temporal para toda experiência. Sem espaço e tempo não há fenômeno. Ou seja, mal ou bem, Kant descobre que a experiência do mundo depende dessa estruturação. Então, o próprio fenômeno kantiano depende, né, dessa estrutura, que ela mesma não fenomenal, ou seja, ela não aparece, espaço-tempo não aparece, mas ela é aquilo que formata a experiência. Isso é fundamental. E aí, por que o mundo, nesse caso, tem a ver com a finitude, né? Afinal de contas, esse livro que eu tô recorrendo a ele, do Fink, que chama Mundo e Finitude. Porque, para ele, o Kant vai ser aquele que vai perceber que o humano não é esse que habita o cume da visão panorâmica sobre tudo aquilo que é. Né? Ele não pode assumir o lugar de Deus, mas a sua morada é mais modesta. Né? Qual que é a sua morada? Ele é sempre em meio a outros entes que são, e nunca acima desses outros entes. Né? O humano sonha em vão em ser como um Deus, e, no entanto, sua visão do todo só pode partir da terra, nunca do céu. Então, assim, é como se o Kant fosse esse filósofo que colocou o problema do mundo radicalmente, justamente porque ele destituiu o ser humano desse privilégio ontológico sobre o mundo, né, sobre todas as coisas do mundo. O que talvez seja uma leitura um pouco surpreendente do Kant, mas que talvez o fato seja possível, né? Ou seja, quando a gente estabelece o limite da coisa em si, isso que é a coisa em si é algo, né, que transborda em termos daquilo que a gente pode. Então, isso é um enigma. Isso mostra, por outro lado, que a gente tem um limite. E é esse limite, né, que digamos assim, reposiciona, né, o humano nesse lugar entre os outros entes, não acima deles. E aí eu queria, para finalizar, praticamente, trazer um pouco essa fórmula, que é a seguinte. Tem essa fórmula da consciência intencional, que eu já mencionei aqui, né? O Russell vai dizer consciência, sempre consciência de alguma coisa. Essa fórmula que inclusive diz que tem esse paradigma da percepção, né? Consciência, ela nunca é uma consciência que paira no ar, mas ela é sempre em ato. Né? O fato dela ser em ato, que significa que ela está sempre aplicada ou agindo sobre alguma coisa, que é então esse objeto noemático. O Heidegger praticamente faz uma paráfrase dessa estrutura da frase, né, com o ser em ser e tempo, se não me engano, no parágrafo 2, ele vai dizer: ser é sempre o ser de um ente. Né? De novo, o ser não está aí pairando. O ser não é algo que tem que possa existir fora de algo que é. Inclusive, Heidegger diz em Ser e Tempo, né, esse ser ele se manifesta sempre como aquilo que se retira, ou seja, nunca é algo que a gente possa ter uma experiência dele como a gente experimenta os outros entes. Mas os entes são, né, porque eles realizam essa potência de ser. Então, é como se fosse esse ser que ao causar as coisas, ele fazendo com que as coisas sejam, mas ele, né, não tem essa perspectiva direta sobre o ser. Essa estrutura é essa que o Fink vai, então, trazer ou reposicionar em relação ao mundo. O Fink vai dizer: o ser é sempre o ser de um ente no agora do mundo,
ele vai colocar um outro termo aí nessa fórmula do Heidegger. E aí, só que mundo aqui tem dois jeitos de ser compreendido, né? Que é aquela diferença cosmológica que eu disse lá no início, né? O mundo como essa estrutura da finitude, ou seja, aquilo que limita, mas que dá também uma espécie de enquadramento onde eu estou, né? Esse agora, desse ente intramundano que eu sou, esse agora, esse mundo é uma estrutura de finitude, né? E esse agora, então, é uma totalidade dessa situação mundana em que sempre estamos. E, por outro lado, existe esse mundo como esse cosmos infinito, né, que escapa à nossa compreensão, mas o que nos permite compreender... Então, como é que é? Escapa à nossa compreensão, né? A gente não consegue compreender da mesma forma que a gente compreende os entes, mas ele é exatamente aquilo que nos permite compreender, né? Ele é a condição de possibilidade da própria existência, né? E, ao mesmo tempo, ele representa essa impossibilidade de apreensão dessa existência como, né, de algum modo definitivo. E do próprio mundo como isso, né, como algo de definitivo. Então, é isso. É uma ideia de que o mundo... é um pouco isso que eu estava falando antes, né? Esse mundo... pois é, repetindo essa estrutura do Heidegger, o mundo cósmico, como essa grandeza cósmica, ele também se dá nessa forma de retirada, ou seja, aquilo que se anuncia, fazendo com que outro algo seja possível, ele se anuncia como condição de possibilidade de que algo apareça ou de que algo exista nele, mas ele mesmo não se dá a ver, né? Então, ele tem essa estrutura da presença ausente, que é essa estrutura que o Heidegger gosta muito, que o Fink como é que chama assim? Herda, né? Um pouco isso, ou seja, aquilo que... Né? E aí ele vai chegar a essa formulação. Então, o mundo, né, enquanto retirado, ou seja, aquilo que possibilita toda a existência, ele é aquilo que dá espaço e aquilo que deixa tempo. E, ao mesmo tempo, ele é também como é que chama? O enquadramento intramundano no qual a gente está. E que também a gente só consegue, né, colocar de fato essa pergunta pelo sentido cosmológico do mundo, né, por esse sentido abstrato disso que se retira e disso que dá a possibilidade da existência, uma vez que a gente consegue, de fato, enxergar esse mundo no qual a gente está, né, com essa dignidade daquilo que constitui a nossa existência, né, não aquilo que é constituído simplesmente, como esse objeto passivo, né, da nossa atuação como sujeito, esse sujeito nesse privilégio ontológico, né, no qual estamos. O mundo, então, né, voltando um pouco àquele problema da metafísica tradicional, para o Fink, né, por que o mundo foi marginalizado? Porque o mundo é aquilo que coloca tudo em movimento, a nossa revelia, né? E que, portanto, é a própria condição de possibilidade da nossa existência. Né? Por quê? Porque ele é aquilo que nos dá espaço, aquilo que nos deixa tempo. É aquilo que possibilita, inclusive, o movimento, o nascimento, a morte. Tudo isso que se movimenta é possível porque existe o mundo. Enquanto grandeza infinita, ele nos é inapreensível, mas dele podemos ter uma espécie de vislumbre, né? Que é um tema que o Fink vai explorar muito nesse seminário que ele dá junto com Heidegger, né, sobre Heráclito, essa coisa do uno, né, que a gente tem um blitz, a gente tem uma espécie de clarão, a gente não está sempre na clareira do ser, mas a gente tem esse clarão que permite que a gente veja, né, esse mundo como uma totalidade, ou seja, como essa grandeza abstrata que torna tudo possível, mas rapidamente esse clarão se apaga, né? A gente volta a caminhar no escuro, mas uma espécie de memória desse clarão, né? Assim, uma espécie dessa luz que permanece como um horizonte. Esse mundo, enquanto grandeza cósmica e infinita, nos é dado apenas como esse anunciar-se de algo que não tem aparência, porque é a condição de todo aparecer. No aparecer das coisas que são no espaço, né, e no tempo do mundo, e na nossa capacidade de permanecer próximos a esse aparecimento e ao sentido cósmico da nossa existência, e da existência de todas as demais coisas, nessa disposição infinita, é que o mundo, em seu sentido cósmico, acontece. Né? Então, assim, o mundo é uma espécie de acontecimento que a gente experimenta, que a gente vislumbra, né, no acontecimento do nosso mundo, na percepção do nosso mundo.
O ser, então, enquanto acontecimento do mundo, é o acontecimento do mundo enquanto sua verdade. E aí que vai entrar aquela como é que chama isso? Aquela coincidência dos grandes temas da metafísica para o Fink, né? Que é mundo, ser, né? Ontologia, cosmologia e verdade. Que seria, então, o campo da filosofia mesmo, né? A verdade do ser é o seu acontecimento no mundo. Né? E a verdade do mundo é ser o campo do acontecimento do ser. Né? A verdade é o acontecimento do encontro de ser e mundo, ou seja, a verdade, né? Quando ser e mundo se encontram, isso é um acontecimento da verdade. E, no entanto, esse acontecimento é um relâmpago, esse clarão que, em questão de décimos de segundo, ilumina o todo e condena tudo novamente à escuridão. A filosofia para Fink é, de fato, uma forma de reaprender a ver o mundo, nesse sentido, né? Como bem disse Merleau-Ponty, assim como o problema da fenomenologia é o despertar a metafísica de seu esquecimento do mundo. Né? O Talmatzen, que o Fink já reivindicava como tradução apropriada de uma redução fenomenológica, isso já é o jovem Fink, né? Mas o Lyotard, o Derrida e o próprio Merleau-Ponty dizem isso, eles citam o Fink nisso, ou seja, né, a redução fenomenológica seria uma espécie de espanto, de redescobrir a não obviedade do mundo, né? Se ver o mundo, ou ver isso no qual a gente já sempre é e já está inserido como uma coisa enigmática, isso é o verdadeiro sentido da filosofia. Né? Mais do que o todo-poderoso demiurgo que constitui as coisas, né, a partir da sua experiência. Não, que constitui as coisas da experiência e acredita que elas, né, espelham apenas esse poder soberano da razão, trata-se de compreender que a nossa existência é uma dádiva e que nossa experiência traz consigo o índice de um pertencimento ao mundo e ao coletivo que não podemos, ainda mais agora, dar-nos insistentemente e teimosamente o luxo de ignorar. É isso, eu acho que apesar dos pesares, o Fink diria, o Kant teve essa humildade de reconhecer esses limites estreitos, de reconhecer, então, e por fim, né, eu acho que a grande lição da filosofia do Kant seria isso, a aparência transcendental, né, a condição, aqui, ó, essa citação eu não coloquei, mas tem uma citação que é assim, né, há em nossa razão a tendência de ver tudo racionalmente. Isso é o Fink, de novo, lá na página 100. Há em nossa razão a tendência de ver tudo racionalmente, ou seja, nossa razão é irrestrita no uso que faz de si mesma. A tudo ela quer, né, ler ou aplicar a própria ordem racional. Ela não é ciente dos seus limites e excede o campo de toda aplicação significativa de si mesma. Ela alça voos para além do domínio da sua competência. Exatamente por isso que precisa da crítica, né? Mas isso não é uma falha individual de um pensador singular. Diz de uma condição humana permanente e geral. A aparência transcendental é constitutiva da natureza humana. Então, assim, o Fink vai terminar dizendo, né? O Kant percebeu bem, né? Estamos numa condição trágica em relação ao conhecimento humano, que é de sermos reféns da aparência. Nesse sentido, se somos reféns da aparência, ou seja, estamos sempre condicionado àquilo que aparece, e aí ele vai dizer, em alemão, como em português existe essa ambiguidade, no aparência é tanto aquilo que aparece como uma espécie de equívoco, né? Uma espécie de ilusão. Então, o Fink vai brincar com isso, vai dizer, talvez a dádiva que a gente possa retribuir ao mundo, uma vez que, né, a nossa existência é uma própria dádiva do mundo, seja de compreender que o ser é o seu aparecer. Né? O ser é o seu aparecer. E isso, na verdade, é uma reivindicação que o Fink, faz na discussão que ele faz da ontologia com Hegel. Né? O seu ser é o aparecer. A gente precisa reconhecer isso. Né? A gente precisa reconhecer que a vida é aquilo que ela aparenta ser. Né? E que a filosofia, né, em busca de reinos universais, de essências categoriais, perde de vista aquilo que é o mais fundamental. O mundo que de fato existe, nos concede a dádiva da existência, né, nos observa como a escrava Trácia observava Tales de Mileto olhando para o céu e caindo no buraco que lhe estava debaixo dos pés. Mas o mundo já não ri, já não mais pode rir, né, desse abobalhado filósofo que busca apenas aquilo que não pode alcançar. Mas ele se lamenta, o mundo agora, né, o mundo se lamenta ao ver, né, apenas, né, ao ver que, né, esse filósofo estava preocupado com tudo aquilo, né, que preocupado com tudo aquilo que estava fora de alcance,
Ele não hesitou em destruir tudo isso que, em primeiro lugar, lhe deu condições de escolher, né, de existir e de escolher, inclusive, para onde dirigir seu olhar. É um pouco isso, né? Assim, o fato de que isso não é uma coisa que o Fink fala, mas é uma coisa que, por exemplo, o Bruno Latour fala, né, que é um tipo de metafísica que, justamente por nos tornar o mundo invisível na sua dignidade, faz com que a gente destrua esse mundo e nem mesmo perceba, a gente está olhando para outro lugar, né? Então, assim, essa recuperação do mundo é, de fato, uma questão filosófica para o Fink, e quando o Russell abre mão dela, é ali que a fenomenologia perde aquilo que poderia ser uma verdadeira filosofia. Nossa, acho que eu falei muito, me estendi demais. Chega, né? Então, eu paro por aqui. Obrigada pela paciência, gente. Valeu, muito obrigado, Ana. Não falou muito, não falou demais, não. Excelente. Então, agora, como habitualmente nós fazemos, caso vocês queiram fazer alguma questão, alguma observação para a Ana, eu vou aproveitar, enquanto vocês vão formulando as 10 perguntas, cada qual. Ô, louco, hein? Ana, primeiro, só para eu anotar aqui, você leu uma passagem, eu acho que é do Mundo e Finitude, em que o fim diz a verdade do ser, o acontecimento do mundo, depois, inversamente, a relação do mundo com o ser. Você lembra em que página está essa passagem? Foi agora mais ao final. Enfim, depois eu te passo uma mensagem, estão pedindo, para ver se você recorda, porque eu me interesso por essa conexão, né? Bom, ao final se diz que o seu ser é o seu aparecer. Esse aparecer do ser é justamente aquilo que é mundo, não? Aquilo que é mundo? Sim, claro. É a coincidência de ser e mundo, sim. Isso. Exato. Então, no limite, a provocação que você indicou no título, que eu achei muito boa, essa falta de filosofia à fenomenologia, e a fenomenologia do Russell, no limite, ela coincide com a própria falta de percepção do Russell do que quer dizer fenômeno, no sentido radical, né? Ou seja, o pai da fenomenologia, a ironia é essa, né? Não teve condições de saber adequadamente o que é fenomenologia. No limite é isso, né? Totalmente. Pois é, eu acho que o Fink inaugurou essa tradição, né? Quer dizer, mentira, minto. Na verdade, quem inaugurou essa tradição foi o Heidegger, né? O Heidegger já estava dizendo que o Russo já não tinha compreendido o que era fenomenologia, sim, né? Em Ser e sim. Tempo. O Merleau-Ponty também faz isso. Tá todo mundo disputando, é o conceito super disputado da fenomenologia, o que é o fenômeno, no fim das contas. Exatamente. Então, no limite, Ana, você estaria de acordo que toda essa discussão sobre a crítica metafísica no fim, que a ontologia crítica do fim, que a cosmologia, no fundo, são outros nomes para aquilo que é fenomenologia na acepção do fim, né? Sim, totalmente. É uma formulação. Por isso que eu acho mesmo, assim, acho que foi o último artigo que eu publiquei sobre o Fink, eu defendo isso. O Fink nunca abandonou um projeto de fenomenologia. Sim. Mas ele tem uma nova concepção do que significa voltar às coisas mesmas, né? E nesse sentido vai ser voltar de fato às coisas, essa aparência em que o ser se manifesta no mundo, que é onde encaixa esses dois caminhos, né? Da ontologia e da cosmologia. No fim. Sim. Você falou da fenomenologia da percepção. Eu li o prefácio na semana passada, porque eu usei um pouco numa aula de ontem, e tem uma frase, essas frases do Merleau-Ponty emblemáticas, né? Depois de ele ter feito a referência a que a melhor explicitação e elucidação do sentido da fenomenologia ter sido dada por Fink, falar do espanto, né? E da impossibilidade de uma redução completa, e que seria o grande ensinamento da redução, segundo o Fink. Ele diz: se fôssemos o espírito absoluto, a redução não seria problemática. Maravilhoso. Maravilha, né? Se fôssemos aquilo que não somos,
poderíamos continuar. A filosofia do Russell, os seus pressupostos não seriam suficientes e satisfatórios, mas não é assim, né? Não é assim. Tá vendo? É isso que o Fink fala naquela primeira tese que eu li, né? Ou seja, não somos esse ser supremo, esse supremo ente. Não é simples assim, né? Seria ótimo, mas não é. Assim, não é o caso. Então, de fato, a gente tem que se haver com... É isso. Eu estou muito laturiano, né? Eu já ia falar com a intrusão de Gaia, imagina. Mas a gente tem que se haver... Mas me permita aqui dar o espaço para você estabelecer o contato, a ponte, porque às vezes o próprio estilo do Fink, que é um estilo de um filósofo no sentido forte do termo, da elaboração conceitual, da linguagem dura, do envolvimento com essas grandes questões das quais às vezes a gente foge, tem a ver com ontologia, com a metafísica, e isso às vezes dificulta estabelecer as conexões da centralidade do mundo do projeto filosófico do Fink, com uma recolocação da centralidade do mundo na filosofia atual, né? Sim. Como você... E as inevitáveis preocupações ecológicas, os dilemas e impasses éticos vinculados a isso. Como você estabeleceria uma ponte entre esse problema no Fink ou na fenomenologia e essas discussões mais contemporâneas que eu sei que você as acessem diretamente pelo estudo do Latour, né? Pois é, eu não sei em que medida Se que o é que Fink você tinha... faz uma ponte também, se é que você também estabelece uma ponte entre eles, né? Enfim. Não, eu acho que a ponte clara é de reconhecer que existe uma grande ausência nessa metafísica, que é o mundo, né? Assim, o Latour diria, enquanto campo de agência, ou seja, de algo que não é apenas aquele depositório da nossa ação, da nossa agência, mas algo que age também, né? Por isso que eu estava brincando da intrusão de Gaia, ou seja, algo que responde, algo que também é, né? Que não simplesmente fica passivado ali, esperando, né, a nossa determinação e a nossa constituição, né? Então, assim, o mundo está disputando esse lugar da agência também. Isso eu acho que o Fink reconheceu, embora ele não tenha colocado nessas palavras, né? O Fink está tentando colocar aqui, e ele tem esses textos em que ele volta um pouco nessa descrição, né, da certeza sensível do Hegel, ou seja, ele está dizendo a gente está perdendo, como é que chama assim, essa fineza ou essas minúcias desse nosso contato com o mundo, inclusive deixando de ver o mundo está se invisibilizando para a gente. Quando a gente simplesmente esquece esse momento da certeza sensível, digamos assim, né? O Merleau-Ponty vai dizer, essa percepção crua, assim, aquém de todo juízo, aquém de toda interpretação, né? Esse acesso imediato ao mundo, que é onde o mundo aparece. E o Fink, assim como o Merleau-Ponty, são grandes defensores dessa localização do agora, que é esse encontro com esse mundo. Então, eu acho que o Fink, né, ele está dizendo que a gente está perdendo metafisicamente um grande agente, um grande determinador das nossas experiências e da nossa filosofia, que a gente está deixando de considerar, e deixando, inclusive, de ouvir, né, nesse sentido. Assim, Porque, para o Fink, assim como o Merleau-Ponty, eles vão considerar a possibilidade de que ou esse nosso enquadramento, que o Merleau-Ponty vai chamar de passivo, né, que esse tempo zero da percepção, ou seja, isso que a gente também traz para o mundo, isso é constituído pelo mundo, né? Ou seja, isso tem a ver, isso primeiro o Fink responde essas coisas, né? Assim, isso tem a ver com aquelas disposições internas, aquelas disposições externas, né? Aquele Instände, Umstände, sabe assim, aquilo que constitui a nossa como é que chama assim? A nossa chegada no mundo. O mundo constitui a nossa chegada ao mundo. E exatamente por isso que a nossa chegada ao mundo, o nosso perguntar, nos perguntarmos sobre a nossa experiência, sobre o nosso acesso ao mundo, é perguntar pelo mundo. Se a gente interrompe essa referência, né, a gente torna essa metafísica uma espécie de autorreferente apenas, esquecendo que aqui a gente está se perguntando por aquilo que nos constitui.
né? Então a gente precisa do mundo. Então, assim, eu acho que ambos estão vendo aí essa grande ausência. Agora, eu não sei se o Fink estava... Ele morre em 76, né? O Fink. Eu não sei te falar se ali a gente já tinha grandes... Eu acho que já tinha assim, estudos sobre mudanças climáticas e tal, mas eu não sei se existia essa concepção da emergência climática nesses termos, né? Ou seja, o quanto que esse tipo de metafísica ela pode ser ecocida, né? No sentido forte do termo, que é o que o Latour talvez vá dizer, né? Mas essa grande ausência do mundo, ou seja, o fato de que a gente tornou o mundo invisível, isso é muito sintomático, né? Eu acho que se o Fink visse hoje, ele diria, mas também, né, vocês esperariam o quê de uma metafísica que tá ainda nessa concepção muito positivista de um mundo que é mecânico, né? Assim, de que é o nosso objeto, né, o campo da nossa agência e nada mais do que isso. Mas eu não sei assim, mais do que isso. Que é isso? Assim, eu estou voltando ao problema do mundo agora, assim, né? De outros lugares. Então tem isso também, né? São outros referenciais aí no fim. Obrigado, Ana. Enfim, Guilherme e Maurício, caso vocês tiverem... o Maurício disse que vai escrever a questão aqui no chat. Você consegue ver a questão no chat? Uhum. Né? Fiquei curioso quanto aos dois sentidos de mundo. Finitude versus exterioridade. No caso, o mundo é doador de espaço e cededor de tempo. Em ambos os sentidos? Em outros termos, ambos os sentidos operam da mesma forma. Além disso, há uma subordinação de um sentido no outro, um sentido primário versus um secundário, ou que tipo de ligação entre ambos ocorre de um modo... Então, ótima pergunta, Maurício. Na verdade, eu acho que aí também, eu acho, né? Assim, acho que é uma interpretação minha, que o Fink está reproduzindo um pouco essa estrutura da pergunta do ser do Heidegger. Ou seja, esse sentido do mundo como grandeza abstrata, ele se dá apenas no intramundano. Né? Ele é a condição do intramundano. Então, a gente experimenta o abstrato através da experiência do intramundano. E nesse sentido, eu acho que sim. Eu acho que o fato de ser doador de espaço e de tempo serviria para as duas, né? Porque um espaço doador é o doador de espaço e tempo, nesse campo de uma experiência localizada. O outro é o fato de que, né, espaço e tempo são o mundo, né, que a existência, em que a vida é possível, aí, sabe assim, no sentido mesmo cósmico. Eu acho que essas duas coisas são possíveis, embora tenha essa relação, sabe assim, isso que o Fink vai chamar de transcendentais. Né? O ser é um deles, ele vai recuperar essa estrutura do Heidegger, ou seja, o ser se dá no ente, ele não se dá de outra forma senão no ente, embora ele se dê como essa retirada, como aquilo que não se manifesta, mas possibilita a manifestação do ente, ou possibilita a existência do ente. Né? Tudo porque, enfim, as coisas que são, elas são porque o ser se dá ali, embora não diretamente, ele se dá através desse ente. Então, esse mundo cósmico, esse sentido abstrato, essa exterioridade, né, como você colocou, ela se dá através dessa finitude, né? desse mundo como essa localização. Eu acho que a finitude aí, na verdade, seria quase que um efeito, né, do fato de que a gente não consegue aprender. Essa finitude, eu acho que o Fink está relacionando a ideia do mundo cósmico, mas que impõe um limite para a nossa razão, ou seja, a finitude ela é o próprio limite da apreensão, que é o limite que nos condena, em última instância, à mera aparência, né? Por isso que ele volta a Kant. Não sei se ficou claro, ou se ficou muito confusa essa volta. Ou seja, quando Kant fala das antinomias da razão, ele diz que a gente não consegue decidir, né, se o mundo é finito ou infinito, porque eu não sei o que é o mundo, eu posso, no máximo, pensar sobre ele, mas nunca conhecê-lo. Né? Eu estou reconhecendo uma finitude da minha razão. Né? Ou seja, eu estou reconhecendo. E é essa finitude que é a mesma finitude que vai impedir que eu diga algo sobre a coisa em si. Ou seja, a mesma finitude que vai colocar esse mundo que eu não posso conhecer como um enigma. E que, portanto, vai transformar esse mundo num problema filosófico. Né? Do qual eu não posso decidir. E que, ao mesmo tempo, vai me condenar, então, a estar, né, em meio aos entes, em meio às aparências. Que o Fink vai dizer, essa condição trágica
trágica, né, a partir de uma projeção de razão que seria desse ser, né, ontologicamente privilegiado, né, para esse ser ontologicamente que se achava ontologicamente privilegiado, isso é uma espécie de tragédia. O mundo impõe essa derrota, né, impõe essa finitude nesse sentido. Assim, o mundo não pode ser conhecido. E é por isso que estamos em meio às aparências. Só que eu venho a dizer, de fato, né, mas isso é a grande dádiva. Né? Isso não é uma tragédia, é uma tragédia de um ponto de vista, né? Mas a finitude está aí, ou seja, é uma grande derrota para a razão. Não sei se ficou claro. Ou seja, a finitude ela é o efeito da consideração do mundo, que quando a gente não considera, a gente, por exemplo, né, a finitude talvez não fosse tanto um problema para o Russell, né? Enfim, estou pensando alto aqui agora, mas em termos da constituição, da potencialidade infinita da consciência. Fico dizendo, não somos infinitamente potentes, né? Não é disso. E por isso que a gente precisa do mundo, porque a gente só tem ele, e isso não é pouco, isso já é muita coisa. É um pouco essa inversão, sabe? Assim, Mas tem essa relação, assim, essa mesma estrutura da diferença ontológica que o Fink está aplicando para a diferença cosmológica aqui. Isso sim. Mas ótima pergunta. Muito bem. Guilherme, alguma consideração? Você está em posição filosófica? Isso, vai lá. Mão no queixo, coçando a barba, lá vai. Não, é que eu estava todo momento tentando cruzar todas as falas, todas as apresentações e com o fechamento aqui com a Ana, essa questão da fenomenologia e do fenômeno, essa volta ao Kant, o que me chama muita atenção essa sentença de que a gente está preso às aparências dos fenômenos, né? Isso é, querendo ou não, extremamente assustador, né? dá um pânico, assim, a hora que a gente começa a repetir isso como se fosse um mantra. Não, a gente está preso às aparências em todos os sentidos, não tem um fora mesmo, né? Estamos dentro, inseridos e sucumbidos, presos, capturados só com a aparência das coisas, né? E aí vem o mundo, né? Aí vem o Fink, vem o mundo, né? Com talvez uma forma de tentar... Às vezes eu interpreto assim, como uma forma de quebrar essa forma de estar preso. Às vezes eu tenho isso, a sensação de tanto estar em contato com a filosofia do Fink, assim, de que talvez se Fink solucionasse o problema do mundo, talvez essa prisão das aparências e dos fenômenos seria resolvido, né? Mas parece que não, ainda é um jogo difícil, na verdade, porque assim, só um grande parênteses, eu estudo espaço em Foucault, né? Estudo espaço em Foucault, estudo atualmente no doutorado concepção da biopolítica, e o espaço biopolítico é o espaço da cidade, né? E há um bom tempo eu venho estudando cidade. E a cidade é uma construção de um aglomerados de espaços singulares, arquiteturas singulares que montam e acaba formando o espaço da cidade, né? E a cidade a gente pode entender como um microcosmo totalmente artificial, né? Uhum. E às vezes a noção de mundo às vezes pode ser artificial, sabe? Eu estou tentando formular, tentando juntar as coisas, tentando pensar aqui realmente espaço no sentido mais abstrato possível, junto com uma fenomenologia finkiana, pensar o mundo. E às vezes, assim, eu caio numa questão que... Desculpa pelo barulho dos carros. Imagina. Tá bem do lado aqui da rua. Que se
se a gente tem concepções artificiais de mundo, isso muda noções, compreensões, muda a existência, o cotidiano das pessoas. E isso pode ser o espaço tanto da cidade, mas como pode ser o espaço da casa, ou pode ser qualquer tipo de espaço que configura, artificializa e altera, de algum modo, tanto um comportamento ou até mesmo um núcleo de subjetivação do sujeito. Esse mundo possui uma natureza, né? Esse mundo possui uma natureza e essa natureza a gente pode tentar entender como se fosse um padrão de funcionamento, né? Ou se a forma como a gente olha, do jeito mais originário possível, ontológico, é se a natureza possui um mundo. Sabe, se olhar as coisas como um dado natural, pré-estabelecido, elas possuem um mundo, sabe? Se nós mundificamos as coisas, entende? Mundificamos as coisas a todo momento, singularizamos as coisas e ficamos a todo momento mundificando ela. O mundo de tal conhecimento, o mundo de tal saber, o mundo de tal objeto, o mundo da existência tal. A gente fica mundificando as coisas, sabe? Claro. O Através mundo é constituído também, né, nesse sentido. Ele não é apenas algo que está lá. Exato, exato. Uhum. É isso que eu fico, porque é um tema muito, muito interessante, assim. É o que me dá um apreço, assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. E aí, nessa entoada de também estudar espaço, eu acabo não indo muito para a fenomenologia, não tento conectar Foucault com a fenomenologia, senão é pirar, né? Que é muito, muito complexo. Mas essa noção de mundo fica na minha cabeça, sabe? Se é realmente, se o mundo tem uma natureza, ou se a natureza pode ser modificada, as coisas podem ser modificadas, sabe? Você só desloca as categorias e tudo se altera, né? Igual as falas do Pita, assim, sobre as filosofias ameríndias, né? As absurdas concepções de mundo que a própria natureza pode oferecer, sabe? Enfim, estou fazendo um compilado, joguei muita coisa, às vezes sinto que não perguntei nada, mas a pergunta é justamente esses dois deslocamentos. Se o mundo possui uma natureza, se a natureza possui o mundo. Sabe? Então, se você me permite, acho que eu vou responder mais laturianamente do que finkianamente. Até porque essas duas coisas já estão se misturando na minha cabeça. E eu acho que o Fink me dá alguma... daria alguma justificativa nesse sentido, quando ele realmente coloca junto, né, assim, como coincidentes, o problema de ser e o problema do mundo. Então, ele também está colocando isso como... ele também está tentando borrar essas fronteiras. Tá dizendo, essas fronteiras, elas são meio artificiais, elas foram criadas, né, metafisicamente separadas, mas elas talvez não deveriam ser tão separadas assim. Então, nesse sentido, eu acho que sim, né, mundo e natureza... e ser, né? E o nosso próprio jeito de estar no mundo é fazendo o mundo, né? E a natureza, então, fica aí, de repente, ou sei lá, esse mundo é também moldado pelo nosso modo de ser, né? Eu acho que talvez isso poderia ser um desenvolvimento a partir do Fink. Sabe que é óbvio, né? A gente não vai ficar fazendo isso com o Fink, a gente tem outros filósofos que estão fazendo isso, mas eu acho que o Fink daria chance de... Sabe, ele poderia ter desenvolvido nesse sentido, porque eu acho que a base para isso ele coloca, né? Que são essas bases de dizer que essa separação ela é uma escolha metafísica, e a gente está questionando exatamente essa escolha da separação. Ou seja, dizer que ser e mundo, por exemplo, são coisas ou colocadas como oposição, né? Que são colocadas em oposição, é não compreender que o mundo constitui, ou o mundo é determinante e estruturante do ser, assim como o ser é estruturante do mundo.
E que essas duas coisas são acontecimentos, né? Tem essa ideia da emergência também, né? O ser só é naquilo que... O ser só se manifesta no sendo. Assim como o mundo só se manifesta naquilo que é, ou seja, no frigir dos ovos, digamos assim, naquilo que é, você tem só a manifestação. Isso não é pouco. Você estava dizendo, a gente fica meio preso na aparência. O que eu acho que o Fichte diria isso é muita coisa. A gente que desaprendeu a ver o tanto que isso representa, o tanto que isso por exemplo, isso, o tanto que isso diz, né, do nosso modo de ser e do nosso modo de fazer mundo. A gente se esquece de nos reconhecermos assim, nesse espelho. Mas talvez isso seja uma coisa sintomática, né? O fato que a gente esteja se recusando a ver isso que a gente, sei lá, como que a gente se exteriorizou, né? Como que o nosso modo de ser se exterioriza nesse mundo que é, enfim, essa catástrofe. Né? Não sei, se eu estou pensando alto também, mas o que eu acho que o grande mérito do fim quer dizer que, poxa vida, aparência, a gente tem que sabe, se a gente quer, sei lá, dar algum tipo de dignidade para esse mundo, a gente tem que reconhecer de fato onde a gente está, não ficar querendo estar sempre em outro lugar, né? Isso talvez já seja muita coisa. Sei lá, estou pensando alto aqui, não sei se o Weber estava querendo me corrigir. Guilherme, só posso fazer um complemento aí? É trágica essa história, né, Guilherme? Mas talvez, como a Ana comentou, é mais trágico o fato de que, em função dessa incompreensão, dessa negação do mundo, o ser aparência, ser mundano, seja visto como insuficiente ou como pouca coisa, né? Então, de fato, não há redenção para o humano, para essa forma, mas há jogo, né? Há jogo. Então, daria para pensar o problema do jogo lá e o curso sobre o jogo como símbolo do mundo como o capítulo mais avançado dessa fenomenologia cosmológica do Fink, né? Porque todas essas grandes questões que a Ana apontou aqui e que aparecem lá são anunciados lá naquela palestra, né, na conferência sobre a metafísica nietzschiana do jogo, parece que no jogo como símbolo do mundo, todas essas grandes questões da cosmologia, da crítica metafísica, da ontologia, no jogo como símbolo do mundo, elas voltam potenciadas e catapultadas para um outro plano, que é justamente o do reconhecimento da condição do humano jogador. Isso. Né? E que o mundo é o próprio plano dessa dinâmica compositiva e reconfigurativa do que é. Né? O que é que aparece no ente, tal, tudo aquilo que a Ana já apresentou muito bem. Né? Quer dizer, a partir daí você pode pensar retroativamente por que diabos, desde sempre, isso que é a condição é visto como insuficiente, né? Justamente por causa da negação da condição, né? A negação do mundo é o que faz com que o humano se sinta mal no mundo, que é, paradoxalmente, o único espaço no qual ele poderia estar, né? É isso, mas é porque eu acho que a impermanência das coisas resiste, né, a nossa, como é que fala assim, esse ímpeto racional de estabilizar todas as coisas, né? Por isso o mundo, o fim do mundo sempre foi um inimigo da metafísica, porque é a resistência, é o lugar da resistência, é o lugar que desestabiliza tudo isso que a gente fica o tempo inteiro tentando estabilizar. E a desestabilização é uma espécie como é que fala? De fonte de angústia, né? Assim, a gente precisa de se situar no mundo, a gente precisa achar que a gente tem algum tipo de controle sobre o que acontece no mundo. Isso aí que tá. Tá vendo como é que essas coisas se ligam a essa ideia dessa posição ontológica privilegiada, né? A gente, então, começa a achar que a gente pode dar o sentido para as coisas, né? Que as coisas precisam partir da gente para que elas sejam, de fato, o que elas são, mas que não se dá a ver porque a gente precisa, né, da reflexão ou da razão para então descobrir o que elas de fato são, assim, essencialmente, não aquilo que aparece, mas aquilo que elas são de fato. Como se a gente então postulasse esse trasmundo, né? Porque o mundo ele mesmo ele é muito instável, assim, ele é muito caótico, né? Então a gente precisa, sei lá, amarrar isso em algum lugar para a gente dar conta da gente mesmo, né? É isso que o Fink fala, assim, é a própria finitude que entra em questão.
e a nossa dificuldade de assumir ela. Né? Por isso que eu acho muito legal que título seja esse, né? Esse Mundo e Finitude, porque é esse tapa na cara que o mundo nos dá o tempo inteiro, inclusive dessa pretensão de ser constituidores do mundo. Oxe, né? Assim, porque a gente não dá conta do mundo tal como ele é, né? Assim, ele é instável demais, talvez, para a gente, né? Para as pretensões da nossa razão. Né? Então, assim, nesse ponto, eu acho muito interessante que o Fink, né? Aí talvez fosse alguma coisa que aparece na filosofia um pouco depois, talvez o Fink, essa radical desconfiança da razão, né? Uma desconfiança seriamente levada a sério, né, da razão e das potencialidades dela. Muito bem. Mais alguma observação, alguma pergunta para a Ana? Não, obrigado, valeu, gente, pela resposta. Valeu, obrigado. A gente está mais pensando junto, né? Enfim, Ana, eu acho que podemos parar por aqui. Você tem também agora, daqui a pouco, as suas aulas, né? Sim, enfim, só posso te agradecer demais a tua disposição em estar aqui conosco. Ficamos por aqui. Terminamos muito bem mais um conjunto de palestras. E 2004 está logo aí. Gente, eu que agradeço. Inclusive, paciência, acho que eu falei muito, né? Tomara que não tenha ficado muito confuso. Enfim. Não, foi excelente, né? Essas coisas que a gente está pensando, assim, às vezes elas vêm um pouquinho atropelo, né? Mas é bom, pelo menos a gente vê o pensamento em ação também. Em ação, isso aí. Então tá bom, Ana. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Obrigada, gente. Maurício também. Eu vou concluir aqui a gravação. Vou parar.